Crespo já sentou com a diretoria para começar a definir estratégias para o ano que vem, embora ele mesmo tenha dito que ainda não tem nada garantido de sua permanência, e ele já começou a fazer algumas exigências, viu, Danilo Souza? Ele quer aprovar, né, Lima? As contratações, né? Exato, ele quer aprovar os nomes antes de que sejam contratados, e a diretoria do São Paulo já pediu para ele elaborar uma lista, e a diretoria também vai elaborar uma outra lista, e aí vão cruzar para ver se tem alguns nomes incomuns ali, para ver o que é possível fazer. Tenho certeza que a lista do Crespo vai ser mais difícil. Vai, a do Crespo, Lionel Messi. Aí a do São Paulo, Tapia. Exato. Aí o Crespo, Cristiano Ronaldo. Aí o São Paulo, Rigoni. Wesley Brasília. Vai ter que se adequar. Eu ouvi também, acho que foi, não sei se foi no programa do Sombra, ou foi aqui na rádio mesmo, o pessoal falando que o São Paulo agora quer baixar a média de idade do time. Agora eles perceberam, né? Agora. Depois que eles venderam a base vencedora inteira, agora eles querem baixar a média. Pelo amor de Deus, faz tempo que tem que fazer isso, rapaziada. Faz muito tempo que tem que baixar a média de idade do elenco do São Paulo. E é o tal negócio, né? A diretoria ouviu o Crespo falando sobre isso e tal, mas já avisou pro Crespo, mas você vai ter que se adequar à realidade financeira do clube, né? A gente vai tentar chegar nesse consenso aí em relação a contratações e tal. Né? Mas aí, Ranieri, você entende por que o Crespo naquela coletiva, você lembra que ele falou que não contratou o Rigoni? Não fui eu que pedi o Rigoni, ele fez questão de dizer. Não fui eu. Então isso tá incomodando o Crespo. Que a diretoria vai lá, como é que eles falam? Olha, apareceu uma oportunidade de mercado e vai lá e contrata e não fala pro treinador. Então, mas é uma lógica, o que a direção do São Paulo tá fazendo é uma lógica, não tem lógica, na verdade. É a mesma coisa que você fala assim, uma lógica que não tem lógica. Eu quero um carro 0 km e eu tenho pouco dinheiro. Você não consegue contratar. Eu tenho pouco dinheiro, eu vou comprar um carro usado. Aí você vai financiar o carro zero, não tem mais crédito no mercado. Não tem, então, assim, se você quer deixar o seu elenco mais jovem, você tem que fazer que nem o Palmeiras. Oferecer 25 milhões no Vitor Roque, aí oferece sei lá quantos milhões no Andrés, né? No Andrés Pereira. Utilizar a base sem vender. Aí vem o Ramon Sosa ali, mais uma fortuna. Aí vem o Facundo Lopes, mais uma fortuna. Por isso que o Palmeiras ele gastou o que gastou nessa temporada. Porque se você quer deixar o seu elenco jovem, é assim. E pro São Paulo, não adianta ele falar, quero deixar... Mas você pode o único deixar caminho jovem sem qualidade. Sim. Mas, ou se você segurar a base. Seria a única alternativa você começar a colocar a base e segurar os jogadores. Mas qual a chance de um jogador que se firmou como titular no São Paulo e que tem se destacado minimamente não ser vendido ali pelos seus 10 milhões de euros? Por exemplo, o Orejuela é jovem. É jovem, mas ruim. O Colorado lá que vê é jovem. Nossa, exato. O Gonzalo, como é que chama o uruguaio? Tem o Tapia agora. Não, mas tinha aquele uruguaio. Que era grandalhão. Carneiro. Gonzalo Carneiro. O Chaves. Uruguai. Era jovem. O Chaves não era, né? Era mais velho. O Chaves era mais velho. Se você rejuvenescer o elenco, não significa que vai melhorar tecnicamente. Significa só que ele vai ter mais correria, mais disposição e, teoricamente, menos contusões. Só. Mas hoje, se você quer um jogador na faixa ali dos 24 aos 28 anos, que é uma faixa boa pra você contratar, né, para o jogador não ter lesão, etc. Se o jogador é nota 6, Marcelo Lima, você já tem que tirar o escorpião do bolso e pagar uma fortuna. Não consegue, o São Paulo já não consegue. Exato. É complicada a situação, mas... Assim, eu não sei a impressão que vocês têm, mas o Crespo, ele tá meio com o saco cheio, né? E embora a performance dele também como treinador, contando todas as contusões e dificuldades, tá muito aquém do que ele deveria ter. Né? Porque acho que 42%, 43% é muito baixo de aproveitamento para um treinador do São Paulo. Finalmente alguém concordando comigo, porque assim, não é para jogar a culpa no Crespo, eu concordo, ele é o menor dos culpados. Mas assim, é multifatorial, o Crespo também ele pode entregar um pouquinho mais. Exato, mas eu acho que ele tá um pouco com o saco cheio de todas essas situações, tá mesmo. E ele tá começando a colocar ali em posições para ficar, né? Então... Olha, você garantiria 100% a permanência dele para o ano que vem? Não, negativo. Não dá, negativo, né? Eu acho que o caminho é até o inverso. Acho que é um caminho até para não ficar. Ele vendo as dificuldades para montar o elenco para o ano que vem e até se não chegar para uma Libertadores... Acho que chegar para uma Libertadores pode ser até um aval para ele ficar. Mas se não classificar para Libertadores essa dificuldade para montar o elenco, eu acho que ele não fica, não. É que no ano que vem ele vai ter em tese, né, os retornos de Caleri, André Silva, Rian Francisco, o Oscar finalmente vai jogar, o Lucas Moura em tese vai estar mais
condicionado. O Oscar imagina o que vai jogar, imagina. Tá tão difícil de retornar, cara. Eu vi um papo, agora eu não vou lembrar onde, me perdoe aonde foi, enfim, que o Oscar, ele estava até aventando a possibilidade de encerrar a carreira no final do ano, por conta das inúmeras contusões que teve em 25, mas daí ele foi demovido de encerrar, pelo menos em 26. Sim. Porque ele tem contrato com o São Paulo até 27. Então pode ser, entra o ano que vem, ele de novo não consegue render, só se machuca, igual foi esse ano, aí é muito possível que ele antecipe a aposentadoria em um ano. Vamos ver. Tá com 34 anos, né? Ele é um jogador assim que não tem um grande histórico de lesões, mas nessa temporada ele tá zicado, né? Tá zicado, ele não conseguiu jogar. Falou assim, mas você acha que um cara abriria a mão de 2 milhas por mês? Eu falei, amigão, o Oscar, juntando tudo que ele ganhou na China, inclusive, no Chelsea, já tem mais de bi de reais. Você acha que ele tá preocupado com esse salário, bicho? É um dos jogadores mais ricos do planeta. Exato, não tá nem aí pra isso. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Pois é, e eu tenho sempre uma reflexão sobre esses jogadores de graça no mercado, né? Isso o dirigente utiliza sempre, mas muitas vezes esses caras acabam sendo mais caros, né? Se for colocar o tempo total de contrato, tudo que se gasta de salário, 13º, luvas, comissão, não deixam de ser, tão longe de ser jogadores de graça. E aí, na hora do desespero, você precisa contratar, por exemplo, o Rafael Tolói, que ficou 2 meses de férias, porque você precisa de um zagueiro, porque os outros estão se machucando, e aí você acaba gastando mais, porque a janela está fechando. Então, beleza, você contratar jogadores de graça, que são esses livres ou por empréstimo, mas precisa ter essa curadoria. Eu acho que, pelo menos na teoria, o São Paulo dessa vez acerta. Tá, entre aspas, aí antecipado, né? Tem muita gente já se mexendo, mas tem um tempo suficiente para cruzar essas listas, fazer esse match entre o Crespo e a diretoria com seus scouts, que não sejam Rigones e Rafael Tolói e Dinenos, que o São Paulo tenha mais cuidado para a próxima temporada. Ô, Valentim, já se fala de posições? Não se fala. Mas assim, o Crespo com certeza já deve ter uma antecipação. Só não precisa do gol, né? Vamos combinar, né? Só o gol que tá tudo certo. Né? E tem atacante, né? Se tiver saudável. Os atacantes têm que melhorar, né? Tem que sair do DM, claro. Você tem 3 centroavantes que tiveram lesão de joelho. Precisa de um atacante, porque o Caleri, quando saiu do time, não estava bem. E vai voltar da lesão. Mas o André tava, quando machucou. O artilheiro. O artilheiro. Mas o André, se a gente pegar... Esse time foi, Fabiola, montado para ter Lucas, Oscar e Caleri. De repente ele tinha Luciano Ferreirinha e André Silva. Com todo respeito aos 3, mas não foi para isso que o time foi montado. Você pode chegar à conclusão de que Lucas, Oscar e Caleri envelheceram e que não são mais os atacantes para o ano que vem. Tá, mas então você vai ter Ferreirinha, Luciano e André Silva, o Tapia. Você pega o time de agora, o time continua com 9 desfalques. Né? Ferraz, departamento médico. Tolói também. Eu considerei o Tolói. Então 8. tem 8 ou 7. Mas ainda é muita gente no DM. Então você começa a montar o time. Amanhã não tem Mike. Amanhã não. Domingo contra o Vasco. Não tem Mike. Não tem Cedric. Isso. Aí vai jogar o Mailton. O Mailton, que foi contratado para ser o lateral direito como opção, ele virou o 3º nome, porque o Mike ganhou o lugar dele. Então tem uma coisa que também... Porque você vai contratar... O São Paulo não contratou neste ano nenhum jogador gastando na rescisão do contrato. Sim. O que o Musetti está dizendo, ele tem razão. O jogador não vem de graça. O São Paulo projetou gastar 65 milhões de reais com luvas e gastou 44. Então, você ainda economizou nas luvas, mas você tem salário. Claro que tem. Altíssimo. No caso desses caras. No caso do Oscar, que foi um negócio... Teve um acidente, ele quebrou 3 vértebras. Sim. Mas você teve custo e o time que você montou não existe. Vamos. E importante só ressaltar, não se fala ainda, não teve uma reunião para falar de reforços ainda. O que teve, na verdade, foi uma reunião para traçar calendário e como falou-se na janela, aí falou-se também em como vamos atacar no mercado. Atacar comedidamente, né? Como a gente já trouxe. Essa é a situação do São Paulo hoje. O Eduardo Alessandro da Silva Santos fala que São Paulo se apequenou, é muito triste falar, mas é verdade. Quando eu cheguei em 2005 a São Paulo, da minha BH,
O São Paulo era o Dream Team, assim, cara. Os São Paulinos eram até chatos, vou te falar. Os caras eram chatos, as mulheres eram chatas, porque era o Barcelona do Brasil, né? O que o Flamengo e o Palmeiras são hoje, em 2005 era o São Paulo. E é muito triste ver um time desse tamanho, gigante, tão pequeno. E aí o Eduardo fala aqui, chateado, com razão, que agora Flamengo ou Palmeiras vão passar o tri, né? Que o São Paulo tem da Libertadores. É verdade, os dois. O São Paulo foi o primeiro tricampeão da Libertadores. Depois vieram o Grêmio, depois veio o Santos, depois veio o Santos, depois veio o Grêmio, depois veio o Flamengo, depois veio o Palmeiras, depois veio o Flamengo. E o São Paulo vai deixar de ser a majestade. Mas o ponto central, eu acho que o futuro do São Paulo também está em voltar a descobrir jogadores na base e revelar bem. Sem vender a preço de banana. Sem vender a preço de banana, ou seja, você tem que ter um time mais forte para conseguir manter o time mais tempo. Inclusive já conversa para renovar com o Rodriguinho e com o Negrutti, mas só deve avançar de vez no fim do Brasileirão. Porque a gente falou que o São Paulo pausou as inovações. São Paulo não fala em renovações sobre os jogadores que vão sair agora. Porque aí depende do planejamento do ano que vem. Então vamos jogar Libertadores, vamos jogar Sul-Americana, qual que vai ser a verba? Isso aí tá parado. Mas o Negrutti e o Rodriguinho, São Paulo já tem por definido que quer tentar renovar. Vai acelerar depois do Brasileirão, mas já tem uma conversa prévia ali para renovações de 3 anos, que é a base do São Paulo. Então a tendência é até 2028, ambos. Ô Mussete, o Oliveira Sepp, que eu não preciso dizer qual que é o time que ele torce, obviamente, ele fala aqui que reforço para o São Paulo em 2026 é médico. Mussete, você acha que existe um problema também ali no departamento médico, na preparação, na fisiologia, enfim, estou entrando em questões aqui até bem delicadas, mas é muita gente machucada, cara. É difícil a gente falar sobre o que a gente não conhece tanto, né? Mas são muitos casos, não é um problema recente e departamento médico geralmente não é notícia, né? O que os clubes esperam é que não se fale que o departamento médico é bom ou ruim, que o torcedor nem saiba de cor qual que é o nome do médico que está lá ou do chefe do departamento. No caso do São Paulo, vira e mexe, tem lesões. Eu acho que a comunicação não foi legal, né? Teve o caso do Crespo, não vai voltar o Oscar e volta, isso tudo acaba dificultando um pouco o projeto. Mas, os problemas vão muito além, vão de escolhas erradas, de gestão. Essa manchete... Na semifinal da Libertadores, Marcos Rojo pode virar reforço do São Paulo? Essa pergunta me foi feita durante o programa do Nicola dessa quinta-feira aqui no YouTube. Não sabia de nada a esse respeito e repassei por uma fonte que está participando de todo o processo de definição do elenco para 2026. E a resposta foi, abre aspas, nunca falamos sobre esse nome. Quero usar esse exemplo do Marcos Rojo para contar para vocês o que o São Paulo procura e o que o São Paulo não procura em relação a reforços para a próxima temporada. O São Paulo fará alguns investimentos no mês de janeiro, até porque entende que em janeiro há necessidade de ser a janela mais forte da temporada, especialmente por conta da antecipação do Campeonato Brasileiro. Você sabe que Brasileiro e Campeonato Paulista vão acontecer de forma simultânea a partir do próximo ano. Diante disso, São Paulo vai buscar a contratação de atletas mais importantes no início da temporada. Não é o caso do Rojo e não é o caso de jogadores com idade avançada e com histórico de lesões. O zagueiro argentino do Racing tem as duas condições: 35 anos de idade e muitos problemas, quase todos relacionados a seu joelho. Antes de trocar o Boca Juniors pelo Racing, essa mudança aconteceu nessa temporada. O Rojo havia sofrido com uma série de problemas no joelho. Chegou a ficar 8 meses sem atuar. Em um desses momentos de pausa, chegou a ser especulado no Palmeiras, nome não confirmado. Importante registrar também que, por conta da dificuldade financeira, o São Paulo não fará enormes investimentos. A busca se dá por atletas jovens, com histórico pequeno de lesões, em que não haja a necessidade de um grande investimento. E dá para dizer também que zagueiro não é prioridade, especialmente depois da chegada do Rafael Tolói na última janela de transferências. Hoje o São Paulo tem Tolói, Arboleda, Alan Franco, Sabino, além de uma série de garotos da base que serão promovidos num futuro não tão distante. O Ferrares pode ser utilizado como zagueiro e como lateral, embora seja zagueiro de origem. Tô pensando muito sobre isso, nessa reação dos São Paulinos pós passagem na final de Flamengo e Palmeiras. E aí, considerando que os títulos de Libertadores serão superados, ou por um ou por outro. O São Paulo não deixa de ser o maior clube do Brasil. O São Paulo é um dos principais, nunca foi o maior clube do Brasil. E eu acho que isso atrapalhou o São Paulo pra cacete. Quando ele se colocou essa história do como o maior clube do Brasil. Exato. O São Paulo tem umas questões ainda de supremacia, títulos mundiais.
Sim. Não ser rebaixado. Eu acho que o São Paulo tem que voltar a ser um clube bom, coisa que ele não é. Ele não precisa ser o melhor de todos. Né? Mas estar entre os melhores. Estar entre os melhores. Disputar a Libertadores. Que no fim foi sempre a trajetória do São Paulo, né? Exatamente. Foi assim, exatamente. João Luiz, éramos os maiores campeões da Libertadores desde 93. Ser ultrapassados agora é a cereja do bolo apenas. Você viu como é que é a sensação? Sim, entendi. Eu acho que é interessante, por um lado, essa revolta. Não é exatamente uma revolta. Eu queria que se transformasse uma revolta, um desgosto, uma desesperança, porque isso faz com que os dirigentes atuais virem alvos, e os passados também. Essa desilusão, ela tem que se insisto, o São Paulo tem a sua história, as suas raízes, as suas virtudes, ele precisa recuperar essa sua essência, como o Tironi fala, a questão do trabalho e tal. Ser o melhor, o bonzão e tal, não acho que seja vocação de ninguém. O São Paulo precisa voltar a ser bom nas coisas que faz. Sim. Sem querer... Hoje ele não é bom nas coisas que ele faz. Exatamente, esse é o ponto. Eu acho que é isso. Vamos lá. E eu sei também, só para completar, eu entendo essa sensação do torcedor. E sei o quanto desgasta torcer contra os outros, que basicamente torcer para o outro não ganhar para não ser superado. Torcer com os Palmeiras é difícil, meu amigo, porque o Palmeiras ganha muito, e com os Flamengo também. Exato, né? Né? Tem sido difícil. Sim. Mas tem fases assim, e Palmeiras e Flamengo tiveram fases piores que essa que o São Paulo vive hoje. Né? Sim, piores. O Palmeiras foi ultrapassado pelo São Paulo lá no passado em número de títulos, tal, né? E caiu para a segunda divisão, quase caiu de novo depois. Teve piores, momentos horríveis, morreu 1000 vezes. E tá aí agora, é um dos principais. Então eu acho que o São Paulino tem que se mobilizar, cobrar para o clube voltar a ser bom e fazer com que esse ciclo seja menos dolorido, né, do que está sendo. Diogo Marujo, vocês acreditam que o São Paulo ainda tem chances de ir à Libertadores? Eu acho bem difícil. Cara, eu não acredito, porque... Se bem que tiver um G8 aí, talvez. Mas a minha questão não é essa. A questão eu acho que o São Paulo tem menos chance de ir à Libertadores pelo brasileiro que o Corinthians, por exemplo. Porque o Corinthians joga na casa dele 4 jogos, o São Paulo não joga na casa dele 4 jogos. Aliás, inclusive o Corinthians joga com o São Paulo na casa dele, um desses jogos. Então não jogar em casa nessa altura, pra mim é fatal. Simbólico. João, acredita na permanência do Crespo em 26? Eu até acredito, mas precisa ter um acordo no seguinte sentido: o time vai ser fraco, vai ser assim, topo. Não topo, porque eu quero contratação, então não dá. Pra mim tem que ser assim. Mas o que você acha, não? Não, São Paulo vai ter que contratar para qualquer técnico. Não, sei, vai contratar, mas depende do... Não, eu acho que o Crespo tem que entender para a permanência dele se o projeto do São Paulo para 2026 está compatível com a expectativa dele. Ele construindo o projeto desde o início, ele passa a ter também responsabilidade, como tinha o Zubeldia. O que ele quer, ele não é que ele tá se eu não contratar o Messi, eu não vou ficar. O que ele quer é ter perspectiva. O torcedor do São Paulo tem perspectiva. Imagina o técnico do São Paulo trabalha hoje. Claro. Ou ele tem uma perspectiva do que vai ser o ano, ou acho difícil ele continuar. Jorge Amício, vão em algum jogo da Vila Belmiro? Estou planejando, hein, Arnaldo? No fim de semana. O corpo toda hora. Não, fim de semana eu topo. Tem algum que eu não posso ir, mas outros eu topo. Passar um fim de semana em Santos, é legal. Santos é legal pra caramba. Vamos sim. Vamos, a gente vai acabar indo, tá? Guilherme Scatena, qual a expectativa de vocês para a montagem do elenco para 26? A janela será movimentada no São Paulo? A primeira será, né, em tese. Sim, na medida do quanto pode ser movimentada uma janela do São Paulo. Mas diga, não. A primeira agora em janeiro, né? Sim. Esse consenso óbvio que existe agora, reforçado a cada partida de futebol que acontece, que o São Paulo vai precisar contratar atletas mais jovens, né? Na faixa dos 26, 28, é a base dessa reformulação, dessa janela. Sim, ela deve ser
intensa e movimentada, porque há um consenso em que esse elenco não funcionou nessa temporada, sobretudo no aspecto físico, no aspecto das lesões, no aspecto da idade. Thiago Gonçalves, uma pergunta relacionada até. Vocês trocariam estrelas do time para um elenco mais recheado de vigor físico? Hoje, eu sim. Sim, sem dúvidas. Jonathan, aí prova. Para mim, sempre essa foi a questão para mim. Para mim não, eu quebrei a cara. Sempre. Agora, a cada ano, o que foi feito no início desse ano torna mais difícil essa reformulação agora, com um monte de gente mais velha com contrato longo. Né? É difícil fazer isso. Vai ter que repactuar contratos? Como é que vai fazer? O Rodrigo Ferreira, vocês não se cansam das lives depois de todos os jogos? Já pensaram em parar com o canal? Vamos anunciar aqui o fim do canal. Não, acho gostoso pra caramba de fazer. Eu adoro fazer. Eu adoro fazer. Adoro mesmo. Acho que é bom, é legal quando ganha, quando perde é um encontro com gente que quer falar do São Paulo. Eu acho muito legal. E tô curtindo fazer de outros times também, como a gente fez do Flamengo e do Palmeiras depois das semifinais. Foi muito legal. Se a gente tem outra visão, tem outro cara de outros times que vem acompanhar e aí olha nosso trabalho de uma outra forma, né? Sem muito coisa meio de clubismo e tal, né? Então, exatamente. Opa, negócio de novo, hein? Segura, tá acabando. Agora você vai ter que segurar na mão. Olha lá. O que você fez? Não fiz nada. Vamos lá. Eu leio aqui então. Peraí, fica segurando, tá? Agora você vai ter que lembrar dos nomes. Vamos lá. Elton Marques, essa é só de... Quem foi melhor? Zé Carlos no auge, lembra o Zé Carlos Papagaio? Falecido, cara. Ou o Cicinho, cara, o Cicinho foi bem melhor. Cicinho, fácil. O Zé Carlos teve uma fase gloriosa, chegou aí pra Copa de 98, mas não dá. O que mais? Vinícius Cajueiro, advogado do diabo. Não vejo diferença de jogar no Morumbi ou na Vida. A torcida abandonou o time igual a diretoria. Então, de novo, falei isso em vários CNPJs esse final de semana. Eu entendo, mas não acho que seja uma opção. Eu entendo o enfado da torcida com essa direção, com esses rumos, com o sucesso dos rivais, mas, de novo, eu miro sempre nessa situação, não no sucesso no Palmeiras, mas na abnegação do Corinthians. Então, a torcida do São Paulo que se aproximou da torcida do Corinthians esse tempo por empurrar, por cobrar, por fiscalizar, abandonar não é uma opção. Para mim não é uma opção de... Pra mim também não. Nunca deveria ser uma opção. Edio Oliveira, o que o São Paulo pode aprender com o Mirassol? Pode aprender a ter um time barato e que seja eficiente, embora o Mirassol tem todas as vantagens de ser a novidade, de ter um calendário muito vazio, tem todas essas questões. Por isso que eu sempre falo, vamos esperar para ver o que será o Mirassol no ano que vem. Eu acho que o São Paulo tem que aprender com quem é do tamanho dele, né? Das missões todas, porque, por exemplo, poderia ter sido esse exemplo com o Bragantino, são realidades muito diferentes, né? O Mirassol acho que é um projeto específico, no ano de muito sucesso, e como você disse, Tirone, vai ter as suas dificuldades nesse passo maior que vai ser dado ano que vem com o Libertadores e tal, vai ter bastante dificuldade em conciliar campeonatos, inflar o time, folha de pagamento e tudo mais. Não quero que você bata o carro. Diego Durval, com as peças que temos no elenco jogando no 3-5-2, quem deveria formar o meio de campo? Acho que o meio de campo pra mim já tá. É esse que tá jogando. Pablo, Bobadilha e Marcos Antônio. Exatamente, concordo. Vamos lá. E como caiu o Alisson, né? Como é que caiu o Alisson? Acho que o Alisson não brilha aos olhos do Crespo. Mas acho que tem uma questão do Alisson. Qual? É um jogador que tá ficando mais velho. Assim. Exato. E o Bobadilha e o Marcos Antônio estão no alto. E o Pablo também, né? Questão de saúde mesmo. Isso, exatamente. Laerte Souza, essa aqui você vai adorar, Arnaldo. O que vocês acham da arrecadação de 120 milhões em shows? É uma piada e uma meia verdade. 120 milhões até contrato 31. Inteiro, sim. Sim, é meio 20 milhões por ano. Isso é a piada. Para não ter jogo. É uma piada. É mais um acordo mal feito do São Paulo. Acho que o São Paulo tem acordos subestimados em termos financeiros. E Edson Martinho fala contra o Vasco, que é o jogo do fim de semana. Certo.
Lucas e Tapia no ataque. Acho que só tem essa. Foca em não perder, o Luciano tá fora, né? É isso. O empate é um bom resultado. São Januário lotado, Lucas e Tapia no ataque. Espero que o Lucas confirme a melhora. A evolução, né? Exatamente. Confirme a evolução. Já seria uma grande coisa. Olha, vou dar um recado aqui para vocês. Fiquem muito atentos. O São Paulo vai contratar pelo menos 6 jogadores para a próxima temporada e para que isso aconteça é necessário enxugar a folha salarial ainda no final de 2025. Casares montou um plano, onde planeja aumentar o nível de competitividade dentro do elenco para que o clube volte a brigar por grandes títulos em 2026. Atualmente o tricolor disputa apenas o Brasileirão e já não tem mais chances de títulos na temporada. No entanto, a reformulação no elenco passa pela saída de atletas que não desempenharam bem a sua função neste ano. Desta forma, 2 jogadores irão sair pelas portas dos fundos. São eles, Rigoni e Dineno. O atleta que mostrou insatisfação ao não ser aproveitado por Hernan Crespo, chegou ao clube no meio de 2025 e não foi aproveitado. Rigoni teve oportunidades, mas decepcionou. E aí, torcedor, deixe nos comentários o que você acha que o São Paulo precisa fazer para voltar a ser o grande clube temido em toda a América, como foi nos anos 90 e na primeira década dos anos 2000.